Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Bom, hoje eu vou começar um assunto que eu acredito que ele renda mais de um vídeo, porque é um assunto assim bem complexo e um assunto que está muito recorrente, principalmente nessa pandemia. Eu tenho notado isso. E que assunto é esse, Raquel? Bom, na minha página mesmo do Face, eu tenho escutado muito falar assim, nossa, sei o que acontece comigo. Eu não tive sorte durante a minha vida toda. Nada pra mim assim, relacionamento, nada deu certo. Será que um dia eu ainda teria chance? Olha a minha idade. São pessoas mais velhas que me falam isso. Aí eu estava pensando sobre o assunto. E pensando sobre o assunto, eu vi vários relatos de pessoas, né, sobre esse assunto, assim, conversando e tal. E eu vi que ele é mais recorrente do que eu imaginava. Aí vamos pensar assim, eu até conversando, né, eu falei assim, gente, mas o que passa assim na cabeça de vocês, né? Aí me falaram, Raquel, é um sentimento de que eu falhei, que eu não sou capaz, que eu faço tudo errado. E está muito ligado com aquela historinha do dedo podre, lembra? Então, assim, e conversando com essas pessoas, sabe o que eu percebi? Que o negócio é mais sério do que a gente pensa. A gente se limita naquela ideia do dedo podre, de não saber escolher, de ter dado tudo errado, né? Mas a coisa não é bem assim, não. A coisa é mais drástica. Por quê, Raquel? Porque ela está encobrindo a depressão. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês conhecem pessoas, provavelmente, né? Que pensam assim e que atribuem à vida delas esse tipo de rótulo, de que falhou, de que tem dedo podre, que nada dá certo, que tudo é difícil. Aí você vai pensando assim, né? A gente vai... Vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto? Nós sabemos que o mundo tá cheio de pessoas assim, né? Quantas pessoas aí, muitas em tratamento e uma grande massa que nem sabe, né? Está vivendo essa situação e não sabe, né? E como que é essa pessoa assim? Como que a gente pode pensar numa pessoa que está num estágio desse, né? De repente está encobrindo, pode não ser, né? Mas num estágio mais avançado, pode ser que esteja encobrindo sim a depressão. E se a gente for analisar a pessoa sem chegar aos finalmente da depressão, só de que está ainda nesse estágiozinho, né? Dessa coisa, dessa amargura pela vida, esse rancor, essa coisa assim, a gente percebe que elas olham o mundo delas é visto como se elas estivessem numa janela. E essa janela, ela tem um foco único. Que foco é esse, Raquel? É o foco de injustiça. Todas as injustiças do mundo estão dentro desse foco da visão dessa pessoa. E aí, o que ela faz? Essa pessoa, como ela tem esse olhar rancoroso, amargurado, né? Ela passa a passar esse pessimismo pela vida dela, porque ela não fala que tudo dela tá dá errado, que nunca nada dá certo. Então, ela tem um pessimismo criado dentro dela, nato, vamos dizer assim, né? A partir daquele momento que foi o fato gerador para ela ter esse amargor e esse rancor,
esse pessimismo passou a ser uma constante na vida dela. E para isso, ela precisa, para ela alimentar esse pessimismo, para ela justificar que nada dá certo na vida dela, ela precisa de quê? Ela precisa de alguém, né? Pra quê, Raquel? Pra ser a vítima dela, a presa dela. Como assim, Raquel? Como se fosse um cativeiro, entendeu? Que ela tem que torturar aquela pessoa para que a pessoa... Olha como é que é a mente do ser humano, né? Que está numa situação dessa. Ele vai para cima desse alguém que ela mantém no cativeiro dela. Cativeiro. Aí ela parte com todo esse amargor, esse rancor, esse pessimismo para cima dessa pessoa. Nós somos seres humanos. Quando você é atacado, o que você faz? Defende, não é? Essa pessoa, a segunda pessoa que está no cativeiro da pessoa amargurada, o que ela faz? Justifica o ato dela. É como se ela quisesse ter sempre, parte das mangas, a justificativa, tipo assim, eu sou assim porque olha o que ele faz comigo. Olha como que ele me trata. Olha como é que é a minha vida. Vocês entenderam assim essa parte? Ela tenta justificar. E geralmente ela faz isso em cima da pessoa que está mais próxima dela. Então vai ser... Se ela for casada, por exemplo, se for mãe de família, porque pode acontecer, se ela for mãe de família, ela vai jogar em cima de quem? De um filho. Às vezes do marido, tá certo? Mas sempre de quem está ali, mais perto dela. E geralmente ela vai para cima daquele que ela julga ser mais fraco que ela. Por que, Raquel? Porque aí ela domina a situação. Ela tem controle total daquela situação, né? Ela não vai correr riscos, porque ela não se põe em risco, né? Ela põe em risco a pessoa, né? Mas ela não se põe em risco. E aí você fala comigo assim, mas essa pessoa nunca vai ter prazer na vida? Sim. Prazer dela é tornar a vida desse cativo amarga. A partir do momento que ela consegue atacar e receber uma resposta no mesmo nível de energia que ela está vibrando, ela sente prazer. Ela conseguiu atingir o objetivo dela. Que é o quê? Tirar a culpa dela. Ele é culpado. Né? O outro que é culpado, porque o outro que fez eu agi assim. É porque o outro me provocou, então eu agi dessa maneira. Ela inverte o papel da história todinha, né? E se a gente for pensar bem, essa pessoa amarga, ela tá longe, mas ó, quilômetros de distância, mas assim, infinito, de sentir prazer. Acho que a última coisa que ela vai sentir na vida aí é prazer. Ela pode sentir tudo menos prazer, né? Isso aí é uma falsa ideia que ela faz de prazer, né? E ela faz com que esse amargor que ela sente, esse rancor que ela sente, se tornem, é como se fosse... Vamos imaginar, para ficar mais fácil, eu já falei que eu gosto de dar exemplo, né? Vamos imaginar aí um barco no meio de uma tempestade. Porque a vida dela, de verdade, é uma tempestade, né? Ela está vivendo uma tempestade de sentimentos negativos. Então, é como se a vida dela fosse esse barco, né? Que está em águas totalmente turbulentas, né? Aquela loucura. E ela tem, nesse rancor,
nessa amargura que ela sente, que é muito intensa e muito profundo, e para ela é verdadeiro, como se fossem a âncora desse barco. É como se fossem aquilo que iria manter esse barco firme, fincado, seguro para enfrentar qualquer tempestade. Ou seja, qualquer pessoa que viesse assim para cima dela, ela teria como rebater. E ela rebate como? Com amargor, com pessimismo, com rancor, com mágoa, até ódio, certo? Então, assim, a hora que ela faz isso, ela pega e ela sente aquela satisfação. Mas a satisfação dela não está na agressão, está na resposta. É o feedback. Você está entendendo? É como se ela conseguisse atingir o objetivo dela. Eu atingi meu objetivo, tá certo? Eu não tenho mais, eu estou segura. Eu estou dominando a minha felicidade, meu prazer. Aí por que, Raquel, que você está falando assim, que é entre aspas? Porque de verdade ela se recusa a enxergar a própria vida. Mas por que você está falando isso, Raquel? Porque se ela for analisar e enxergar a vida dela, sem esse feedback, ou seja, eu agrido para poder ter a resposta da agressão e aí eu justifico, ela vai perceber que no fundo, o que está ancorando a vida dela é tristeza, é amargura, é rancor, é pessimismo, e que ela vibra uma energia totalmente pesada, carregada. Então, que isso não faz bem a ela, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem psicologicamente. Aí você vai lá na orquestra, em área nenhuma, porque lembra que eu falei que uma área vai, tudo interligado? Então vai influenciando em todas, né? Então se nessa área, que é emocional, afetiva, tá um caos, ela vai tornar a vida dela como um todo um caos. E aí ela vai querer agredir quem estiver próximo dela, né? Em todas as áreas também, para quê? Para ela justificar. Então, assim, a minha saúde não tá boa porque você me fez mal a mim. Meu emocional não tá bom porque você tá brigando comigo. Então, você é o causador. Vocês entenderam? Ela tem essa culpa, né? E essa pessoa que é amargurada, por que ela ficou assim, Raquel? Aí vamos pegar um exemplo hipotético que é um dos mais comuns, tá? De acontecer. Eu tive conversando com uma psicóloga amiga minha e a gente estava conversando sobre esse assunto e ela estava até me orientando para eu poder fazer esse vídeo para vocês. E ela me falou que uma das causas maiores que leva uma pessoa a assumir uma vida, porque ela assume uma vida nessa situação, né, de amargura, é traição. Geralmente, e acontece muitas vezes, em sua maioria das vezes, com a mulher. Aí você fala assim, mulher, Raquel? Sim, sim. Por que você fala isso, Raquel? Porque tem muita mulher, hoje em dia, esse número já reduziu muito, mas muito, tá? E com muita expressão, graças a Deus. Mas tem muita mulher ainda que se submete, de repente, a viver às custas do homem. Então, quem que é a pessoa que sai de casa, que tem contato social? O homem. E a mulher, Raquel, não sai? Não, sai. Ela vai. Vocês poderiam falar que não é. Raquel, a mulher vai no mercado, vai no açougue, vai na padaria, vai na mercearia, vai na hortifruti, vai na farmácia, ela sai também, sai. Mas se você pegar o perfil desse tipo de mulher que ainda vive ou que
o homem é o maior provedor dentro de casa, ou seja, ela tem uma certa dependência financeira e econômica desse homem. Tem mulheres que trabalham fora, mas o que ela ganha é muito pouco, não dá, então ela ainda recorre ao homem, né? Nesses casos, se vocês conversarem e forem analisar, o único lugar que elas vão sem o marido, sem o companheiro, é nesses lugares que vocês acabaram de repente, me questionar. Quais lugares aqui, ó? Farmácia, supermercado, açougue, hortifruti, padaria. E são questões de segundos. E lugares que o marido sabe. Tá certo? Tipo assim, ela dá essa satisfação para ele. Um tipo de mulher desse, por exemplo, jamais ligaria para o marido e falaria com ele assim, ó, tô saindo aqui do serviço, hoje nós vamos, o pessoal que trabalha aqui resolveu esticar e nós vamos para um barzinho e tal, e eu vou para lá, não tomar cerveja, depois eu vou para casa. Esse tipo de mulher jamais faria isso. Nossa, inadmissível. Tá? Então, aí o que acontece? Se ela leva uma traição, o cara larga ela, pronto, a vida dela acabou. Ela perde o controle da situação da vida dela. A vida dela perdeu sentido. Lembra que eu falei com vocês da mulher colocar o homem como a prioridade? Aí quando o cara trai e vai embora, ela fica sem essa referência da prioridade? Ou seja, ela perdeu o sentido de viver. Ela vai viver pra quê? Ela não tem mais porquê. Ela vai viver pra quê? Pra quem? Para servir a quem? Você entendeu? A cabeça é mais ou menos assim, tá certo? E aí, diante desse estágio dela, desse sentimento dela de derrota, ela justifica até o fato dela estar fazendo mal para ela mesma. Vocês já perceberam isso? Aí a pessoa, de repente, olha bem, e aí entra a depressão, olha só. A pessoa, de repente, para de comer, para de cuidar da sua higiene, para de alimentar direito, para de... Como se diz, o mundo acaba. Ela cai naquele... Por isso que eu falei que encoberta a depressão. Ela cai naquele estágio semidepressivo, que ainda não tá lá, mas também já não tá mais na normalidade, né? Tá no meio do caminho ali, aquela coisa assim, na linha tênue que separa as duas coisas. Aí ela pega e para de fazer isso tudo. E aí ela justifica isso como o quê? Por que ela parou, né? Quer dizer, ela assume um papel de vítima. E aí ela assumindo esse papel de vítima, que ela vê que dá resultado, porque dá, porque todo mundo que gosta dessa pessoa começa a se mobilizar e mexer e querer ajudar e querer, entendeu? A não permitir que ela fique nessa situação, né? Aí o que acontece? Lembra que eu falei? Ela agride, ela ataca, a pessoa retribui, porque não vai apanhar quieto, né? Como se diz. E aí ela faz de vítima. O outro que provocou e aí ela fez. Nunca foi ela. A ação nunca parte na cabeça dela, a ação nunca partiu dela. Aí ela tem como justificar que tudo dá errado para ela, que ninguém gosta dela, que ninguém quer o bem dela, que ninguém liga para ela, que ninguém se importa com ela, que ninguém tá nem aí para ela. Olha bem, ela se coloca na postura de a vítima, a pobrezinha, coitadinha, injustiçada. Tá vendo como é que é a situação a situação da amargura dentro da pessoa, a pessoa não sente. Chega num estágio tão forte, tão intenso, que ela não percebe mais. Ela acha, ela já começa a confundir esse amargor, esse rancor, essa mágoa, esse pessimismo como o prazer dela. É como tipo assim, ó, eu não falei que ia dar errado para mim? Ela sente prazer de acertar que deu errado.
E se você falar com essa pessoa, por exemplo, vamos imaginar, né? Você vive comigo e eu tô nesse estágio, né? Aí você chega perto de mim e fala assim, poxa, Raquel, vamos procurar um médico, né? Um psicólogo, um terapeuta, alguma coisa assim, você tem que se cuidar, você não pode ficar assim. Ou eu falo assim, você tá ficando doida? Acho que quem tem que se cuidar é você, eu tô super bem, tô perfeita. E aí eu, dali nesse estou perfeita, olha bem, esse estou perfeita eu começo a te agredir. Pra quê? Pra você me dar a resposta, meu feedback agressivo. E eu falo assim, tá vendo? Olha quem que precisa de cuidados. Olha quem precisa de terapeuta. Sou eu não. Louca aqui é você, não sou eu não. E muitas vezes esse sentimento de amargura, de rancor, de mágoa, de pessimismo, do dedinho podre, de tudo dar errado, que eu não mereço ser feliz. Olha só, olha os pensamentos. Eu não mereço ser feliz. Será que tem gente que não merece ser feliz? Eu não mereço ter sucesso. Será que tem gente que não merece ter sucesso? Isso é sério. E isso pode começar lá na infância. Como assim? Eu tô ficando doida? Criança inocente, não sabe de nada. Sabe? Criança tem sentimento. Criança vê, escuta e sente como a gente. Às vezes muitas das vezes a criança não fala abertamente. Tem uns que até dão sinais, né? Que sinais são esses, Raquel? Ah, faz um desenho só com lápis preto. Ou então sempre faz alguma coisa assim de eliminando alguém da família, quer dizer, aquela pessoa que é causadora desse sentimento nela, inconscientemente, na hora que ela vai representar a família, ela exclui essa pessoa, então põe longe, entendeu? Ou então põe como se fosse o personagem mau da sua história, tá certo? Então, mas começa... Agora, tem crianças que não se manifestam, que se fecham no mundo delas, no mundo da amargura, do rancor, da mágoa delas, talvez até por medo, de repente o pai agride a mãe, agride a ela mesma, a própria criança, ou o pai abandona a mãe, abandona a criança também, entendeu? Então isso é muito relativo, isso é muito assim, a gente pensa que a coisa é simples e não é simples não. Quantas crianças aí, gente, que é criada sem ter amor do pai, sem ter amor, de repente, da mãe, é abandonado por um dos dois. Muitos casais separam e, assim, quase que uma separação da família, né? Tipo assim, eu me separei da mulher, mas eu separei de todo mundo, do filho também. Então, assim, o filho fica carente daquele amor. E se a mãe não tiver uma estrutura emocional muito forte, muito grande, muito firme, ela não consegue, não estou dizendo que ela vai suprir, mas é um suprir, entre aspas, tá certo? Não é que o amor que ela vai dar, o carinho que ela vai dar, vai deixar de fazer falta o carinho do pai, por exemplo. Não, não deixa de fazer falta nunca. Mas, pelo menos, a criança, ela tem uma resposta do mundo diferente que ela teria se a mãe não fizesse isso. Agora você imagina só, uma criança que foi abandonada, o pai separou da mãe e foi embora. Então a criança já não tem carinho do pai, porque o pai não tá nem aí pra criança. Aí vem a mãe louca ainda, que entra naquele estado depressivo, né? Encoberto pela amargura, pelo rancor, pela agressividade. Aí ela começa a agredir o filho, de repente, para ter o feedback dele justificar aquele sentimento dela. E ela se fazer de vítima. Olha só. Tipo assim, o outro que é culpado. Então, assim, às vezes vai desencadear esse sentimento pessimista, de fracassado, de que falhei, inclusive no filho. Aí não é só nela, não. Aí parte para ter no filho também. Você entendeu? Assim, é uma coisa quase que assim, os dois, né?
Aí você fala assim, nossa, mas acontece? Acontece. E aí, como aconteceu, olha bem, acontece na criança que sente e se cala. E está acontecendo com a mãe que está partindo para cima, né? Fazendo da criança o seu cativeiro. Ok? Então, o que vai acontecer? Olha bem, essa criança vai crescer, aonde que ela vai refletir isso? Porque enquanto ela está na fase dela de criança, ela não vai saber, ela não vai refletir. Ela tem medo. Ela não vai fazer isso. Então, ela vai refletir aonde? Quando ela for um adulto. Então, às vezes, a gente depara com pessoas adultas, maduras e que são altamente pessimistas. E aí fica querendo achar, aí entra como se diz, uma vibe diferente, tá? Por quê, Raquel? Porque, por exemplo, a que sofreu dano, ela encara com aquele lado da vítima, da pobrezinha, né? O outro, aí já vai falar que não tem sorte, que a culpa é dele. Aí ele puxa, porque a vida inteira ele cresceu com a mãe jogando, se fazendo de repente de vítima e jogando a culpa em cima dessa criança. Então essa criança cresce se colocando como o quê? O culpado. Ela puxa para ela, a culpa é minha. Você tá entendendo? Então assim, é muito arriscado esse estágio do ser humano. E a gente tem que ficar atento para isso. Quando você está perto de uma pessoa que você gosta dela, você tem que se atentar. Pode ser uma coisa que vem lá de trás e pode ser uma coisa que vem a ser desenvolvida naquela situação, daquele problema que está vivendo ali, naquele momento. E aí a gente tem que ficar atento porque é um sentimento muito silencioso. Porque ele é, de certa forma, manipulador. Então, por ele ser, de certa forma, manipulador, a gente não percebe. Né? A gente acaba ficando com pena, coitadinho, né? Deixa eu amenizar a situação, né? Não vou criar problema não para poder não sofrer mais que já tá sofrendo. Olha só, aí você tá puxando para quem? Tipo assim, se ela sofrer mais do que ela já tá sofrendo, a culpa você tá puxando para você. Olha o risco. Sabe? Então assim, a gente tem que pensar que na vida da gente, a gente vai ter de tudo, rola de tudo, gente. Na vida de todo ser humano normal, ele vai ter decepção, que vai doer pra caramba. Nossa, como uma decepção. Eu acho que a decepção dói mais que um tapa, sabia? Como assim, Raquel? Você tá doida? Não, pensa um pouquinho. Se eu levo um tapa, esse tapa vai me doer o quê? Na hora. Certo? Bateu, você sente aquela dor física na hora. Agora, a decepção, ela é um sentimento que vai te corroendo por dentro. É como se ela fosse um câncerzinho que vai te comendo, e quando ele grita, que você percebe, que você toma conhecimento da existência dele, o estrago já tá total, tá feito. Deu para entender? Aí você fala assim, mas agora a gente entra no ponto, entendido essa parte, nós vamos entrar realmente no ponto que eu queria abordar nesse vídeo. Mas aí vamos pensar numa pessoa mais velha, uma pessoa assim, da minha idade para cima, eu tô com 52 anos. Então, da minha idade para cima, tá certo? Então, eu tenho uma vida já construída para trás. Eu tenho um passado, tá certo? Eu estou vivendo um presente numa fase bem madura e eu tenho um futuro pela frente. Tá certo? Distinguiu? Aí vamos pensar, será que eu estou fadada? Essa pessoa da minha idade está fadada pro resto da vida dela
ela ser aquela pessoa da terceira idade, aquele velho, aquele idoso amargo? Ou será que ele ainda é capaz, ele ainda é possível para essa pessoa que teve um passado de amargura? Então vamos imaginar que essa pessoa da minha idade teve um problema lá atrás, foi traída, abandonada, né? Aí desenvolveu esse quadro depressivo, né? Que está encoberto pela amargura, pelo pessimismo, né? Pela falta de segurança nela mesma, né? Pelo desistir da vida, porque de verdade ela desiste da vida, a vida dela não tem sentido. Lembra que eu falei? A prioridade foi embora, então a vida dela não tem sentido. Ela está deixando o tempo passar. Então, assim, essa pessoa, será que ela na minha idade, ou até mais velha que eu, tá? Será que essa pessoa ainda poderia se curar e ser feliz de verdade? Conhecer o que é a felicidade de verdade? Aí eu te falaria assim, claro que sim, lógico, óbvio, tá certo? É óbvio. Como é que você fala isso, Raquel? Ô, gente, é só a gente pensar um pouquinho. O que alimenta esse rancor, essa amargura dela, esse pessimismo? Não é o fato das coisas que ela faz darem errado, terem o feedback esperado e criado, imaginado por ela para justificar o ato dela e ela ficar como vítima e ela falar assim, tô feliz porque eu consegui, deu certo, é isso que eu imaginei que ia acontecer. Eu não ia ter sucesso nenhum. Eu sabia que ia dar tudo errado. Então essa falsa felicidade, ela não precisa de alguma coisa para poder confirmar? E se eu mudo esse foco dela? Como que fica a situação dessa mulher? Ou desse homem? Que eu não sei. Gente, vamos analisar então agora aqui que a gente entra numa outra consequência desse comportamento lá de trás dessa pessoa, né? Que a gente está imaginando. Vocês perceberam que a relação dela com todos que estão à sua volta é uma relação tóxica? Que isso? Imagina. Ela é assim comigo. Aí pode ser assim, marido, filho, alguma coisa assim, né? Mas, por exemplo, com o amigo dela, com a amiga, com uma vizinha, ou com um neto, ou com um sobrinho, de repente, ela não é assim. Aí eu entro naquela historinha com você assim. Tem certeza que não tá nesse sistema tóxico de relacionamento? Você fala, tem, absoluta, ela ama outra pessoa. Vamos analisar? Vamos lá. Ela vai pra cima dessa pessoa que ela ama, né? Supostamente ela ama. Então, vamos adotar aqui que seja um sobrinho. Ela ama o sobrinho, né? Aí eu adoto pra cima do meu sobrinho um comportamento de posse. Tipo assim, ó, ninguém mexe com ele. A única que pode fazer alguma coisa com ele sou eu. Na cabeça doentia, tá? Aí ela mesma vai e faz. Ela sufoca aquela pessoa. Aquele sobrinho. Ela é como se aquele sobrinho fosse um mundo do arco-íris dela. Entendeu? Do pote de ouro. Que ela não consegue ver porque está encoberto pelas nuvens, né? Mas, de qualquer forma, ela tem uma esperança lá no íntimo dela. Porque a pessoa não nasce assim, né? A pessoa não nasce amargurada, a pessoa não nasce rancorosa, a pessoa não nasce pessimista.
Isso veio a se desenvolver nela, tá certo? Em decorrência da situação que ela viveu. Então, no fundo, dentro dela, ela tem uma parte que é boa. Então, assim, ela vai para cima desse sobrinho. Esse sobrinho fica sufocado, né? Ele não quer esse cativeiro. Mesmo um cativeiro que aparentemente é agradável, ele não quer. Tá certo? Então, o que acontece? Ele revolta. Então, ele briga. Ele tenta se impor. Quando ele tenta se impor, ela se põe de vítima. Tá vendo até? A hora que vocês ficam falando, eu agrido. Tipo assim, na cabeça dela, olha, ela agride. Aí, o filho foi, agrediu, deu feedback agressivo. Então, na cabeça dela, se eu agredir, eu vou ser agredido. Então, aí, tá vendo? Foi ele quem fez, não fui eu. Aí, no outro aqui, ela não foi pra cima sufocando, ele não cortou e deu um chega pra lá. Como que ela compensa aquilo ali? Ah, vai dar um presentinho pra ele. Aí você fala comigo assim, o que tem de tóxico nisso? Tem. Ela tá chantageando, tipo assim, ó, eu vou te sufoco. Olha bem o quadro, gente, vocês entenderem. Porque a agressividade no relacionamento não é somente... A chantagem não é somente verbal. Tem chantagens que são feitas emocionais, materiais, tá certo? Então, olha só, ela vai pra cima. Sufocou. O sobrinho, né? Peraí, deu aquele esparro. Eu não tô no seu cativeiro, não, né? Não aceita esse lugar. Aí, pra acalmar e abaixar a poeira, como se diz, né? E voltar numa estaca zero antes dela ter feito aquilo, o que ela faz? Ela vai dar um presente para ele. Automaticamente, isso vai condicionando o comportamento dele também. Porque ele sabe que toda vez que ela for para cima dele e ele der um feedback para ela de não aceita o cativeiro, para que ela imaginariamente ela pense que ela está mantendo ele e está mantendo. Na cabeça dela, presta atenção, na cabeça dela isso é imaginário. Tá certo? O fato dela comprar o cala-boca dele com presentes, com agradinhos, com de repente aquele passeio, aquela viagem que ele gostaria, aquele cruzeiro que ele gostaria de fazer, ou tá entendendo? Seja o que for que ela dê para ele, que ela presenteie, que ela agrade a ele, ela tá comprando o cativeiro dele. E ele, por sua vez, vem chantagear ela como? Tipo assim, ó, eu quero isso, então eu vou provocar uma situação, tá certo? Ali é mão dupla chantagem. Ele sabe que se ele reagir dessa forma, ele vai ganhar um presente. E um presente bom, que ele quer, que ele gosta, tá certo? Ela, por sua vez, sabe que se ela for pra cima dele, para que ele assuma a culpa, ela tem que dar um presente. Vocês entenderam? É aquele cala a boca mascarado. Tipo assim, eu finjo que não sei o que eu tô fazendo contigo e você finge que não sabe o que está sendo feito. E tá tudo bem. Você tá entendendo? E nisso tem muitos relacionamentos. Tem relacionamento assim de namorados, de pessoas que vivem juntos, de marido e mulher, mãe e filho. Tem de tudo nesse mundo. Patrão com empregado, entendeu? Chefe, colegas de trabalho. Quer dizer, eu bato, você vem, eu te dou um presentinho, você cala a boca, acabou tudo jóia. Então, esse tipo de relacionamento tóxico é fruto de quê? De um problema desse. Tá certo? Então, eu vou justificar.
Eu estou, na verdade, gente, eu estou negando a realidade da minha vida. Que realidade é essa, Raquel? Que eu não fiz nada por ela. Que eu nunca lutei por mim. Que de verdade a minha existência, a minha luta em relação ao outro. Dá para vocês perceberem mais ou menos assim como é que é? E aí, Raquel, o que você fala pra gente fazer, que a gente deve fazer? Então, eu não vou ficar junto com essa pessoa, você tem que separar? Você tem duas saídas, né? Vamos ser realistas agora, racionais. Eu acho que o importante é ser racional. Você tem duas saídas. Eu enxergo duas hipóteses, né? Agora, se eu aconselho, né? Se você está vivendo uma situação dessa, antes de eu dar a minha posição, antes de eu me posicionar, né? Eu aconselho, se você vive uma situação dessa, se você percebe que isso acontece, de repente, no seu namoro, no seu casamento, na sua união estável, no seu noivado, no seu trabalho, com seu chefe, então com seu colega de trabalho mesmo, né? Na sua casa, com filhos. Se você sente que acontece esse tipo de situação, de quadro, honestamente, eu te aconselho, de repente, conversar com a pessoa, não brigando e nem acusando, nem jogando culpa, e nem falando, tipo assim, você tem que ir, que você é doente, você é doença. Não, a pessoa não sabe, pra ela não tá normal. É aquilo que eu falei, gente, se você falar com a pessoa dessa pra ela ir se tratar, ela vai falar assim, o louco aqui é você, vai você se tratar. Quem tá perturbado aqui, que não tá sabendo nem o que tá acontecendo é você, não sou eu não, Quem tá precisando é você, vai. Para ela, o mundo dela tá certo. Ela não é a vítima, lembra? Tá tudo tranquilo, tudo dominado. Ela tem controle daquela vida. De uma vida que não tem motivo de existir. Ela não tem objetivo. Ela desistiu da vida. Ela tá passando pela vida. Mas esse passar pela vida dela, para ela tá ok. Ela tá de boa. Então, o que você tem que fazer? De repente, você vai conversando aos pouquinhos tal, e de repente, quem sabe você leva essa pessoa a ir com você no médico, de repente, aí a consulta vira para os dois. Mas você pode ter certeza que você também, que está vivendo essa relação tóxica, você também precisa de tratamento. Para quê, Raquel? Para você se fortalecer e não se deixar contaminar pelo jogo dela. Por quê? Porque a partir do momento que você dá o feedback para ela, você está entrando no jogo que ela está jogando. É como se ela desse as cartas do jogo e você está jogando o jogo que ela deu. Não o jogo que você vive, mas o jogo que ela deu. Então, para você conseguir lidar com essa situação de maneira a inverter esse quadro, você também tem que ir para o psicólogo. Eu aconselho, né? Ir para um terapeuta, ir para um médico mesmo, de repente, um psiquiatra, um neurologista, sei lá. E tentar achar um meio de você sanar esse problema. E ajudar essa pessoa mais velha, de repente, a, na velhice, né? Na fase de idoso, né? Ele encontrar a felicidade. Quantos casais, gente, que a gente vê por aí, que até se casam no asilo. Tá certo? Tem casais que se casam no asilo. Velhinho de 90 anos tá casando com a velhinha de 90. Vai fazer o quê? Companhia um pro outro. Companheirismo, amor. Isso é amor. É o querer estar junto, um protegendo o outro. Vocês entenderam? Então, assim, a gente pensa... Aí, Raquel, você falou comigo que você tem duas soluções, né? Sim, aí eu vou falar com você assim.
você fala comigo assim, mas aí a gente pensa assim, será que eu vou conseguir? Vai conseguir ser feliz sim. Consegue ser feliz, Raquel? Consegue. Basta fazê-la enxergar que ela é mais importante que esse mundo que ela construiu para ela. Que esse porto seguro dela de verdade é falso. É uma areia movediça. Que no fundo, ela está afastando dela todo mundo que ama ela. Tá certo? Que o fato de não dar, de dar tudo errado na vida dela, é ela que está traindo, ela está vibrando isso. Ela está vibrando essa coisa negativa. Ela vai atrair negativo. Lembra que eu falei isso com vocês? Aquilo que eu vibro é o que eu atraio. Se o outro não está vibrando na mesma energia que eu, não vai rolar. Só rola se tiver na mesma vibe. Tá certo? Aí você fala comigo assim, então tem jeito, é hipnoterapia. Sim, essa é uma das maneiras. E eu acredito que é a principal. Mas sozinho consegue? Também consegue, mas é muito mais difícil. Para poder conseguir sozinho, aí teria que perguntar para um terapeuta de verdade, para um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa assim, mas eu nem perguntei isso. Mas eu acredito, se tiver alguém me seguindo aí que é psicólogo aí, psiquiatra, me dá um feedback se eu falei certo. Eu acredito que aí é uma coisa minha, tá? Que sozinho a pessoa até conseguiria sair e inverter esse quadro, acabar com tirar esse amargor da vida dela, tirar esse rancor, esse pessimismo e fazer a energia dela se transformar numa energia positiva. E você fala comigo assim, como, Raquel? Se ela encontrasse um outro, olha bem, eu penso assim, ela não tem amor por ela não conseguiu se enxergar, né? Ela põe o motivo da vida dela focado numa outra coisa, né? Uma outra pessoa. Então, eu acredito que se ela se permitisse encontrar um outro motivo, porque ela também não se permite, o estado depressivo se isola. Então, mas se ela se permitisse, tá certo? E saísse um pouco, abrisse um pouco a janela e a porta desse mundinho dela, talvez ela conseguisse, sim, a um longo prazo, a sair dessa situação de amargor. Por quê? Porque ela ia passar a querer fazer e agradar essa outra que veio a substituir aquele que causou. Entendeu? Mas eu acho difícil, eu acho assim que, para mim, o meio mesmo real, né, é a parte da terapia. E uma terapia intensiva. Não é uma terapia qualquer, não. Inclusive, eu acredito que teria que ser quase que uma junção do terapeuta, o psicólogo, mais um tratamento psiquiátrico profundo, com medicação mesmo, para essa pessoa conseguir reverter esse quadro na vida dela. Transformar essa verdade da vida dela. A única certeza que eu tenho, gente, para finalizar, que eu estou vendo aqui, já está no ponto de parar, a única certeza que eu tenho na vida e que eu deixo agora para vocês aqui, eu não acredito que as pessoas nasceram para sofrer. Se você me falar que a gente vive numa montanha-russa, ok, altos e baixos, mas a gente tem os momentos de alto, então eu não acho que a nossa vida tenha que ser só de sofrimento. Eu acredito muito que nós nascemos para ser felizes, para ter essa felicidade, essa plenitude, esse sucesso na nossa vida, para que a nossa orquestra toque em harmonia, para a gente atinja esse equilíbrio na nossa vida,
Com o que a gente faz isso? Com amor. Eu só vou incentivar a pessoa a procurar um médico, a se tratar, e vou ajudá-la a se tratar se eu amar. Eu só vou procurar esse médico e me tratar também para eu saber como ajudar essa pessoa se tiver amor. Tá certo? Então, assim, eu me despeço, né, hoje, deixando esse pensamento para vocês. Se você conhece alguém, se você ou tem alguém na sua família que tem esse quadro, que tem esse perfil, que faz isso, você se identificou ou identificou alguém, manda ver aconselha, compartilha esse vídeo. Quem sabe? Da mesma maneira que eu estou aqui me propondo a ajudar vocês, quem sabe você também vai ser um instrumento de ajuda para o outro, né? Eu acho que a gente cresce muito. E se tiver psicólogos aí, vai lá, comenta, deixe sua opinião para mim ali, me corrija, por favor, se eu estiver falando alguma coisa errada, porque aí é uma maneira, eu volto aqui, né, gravo aqui para vocês de novo, me corrigindo, né? Mas assim, não permitam que um sentimento desse, se você está começando, aconteceu algo na sua vida, e que está começando a desenvolver um quadro desse, por algum motivo você está triste, está sentindo muita mágoa, está sentindo amargor, um sentimento negativo, um pessimismo em frente aos seus problemas na sua vida, fica assim, não. Busque ajuda. Não quer um profissional? Busca um amigo, busca sua esposa, busca a namorada, a sua mãe, a família, busque alguém. Não pense que você resolve o mundo sozinho, porque quando a gente está assim, a gente não consegue ter uma visão diferente. A gente consegue camuflar, mascarar, né? E essa máscara pode custar caro mais pra frente. Então vai lá. Eu deixo esse pensamento para vocês, né? Nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para serem vitoriosos, grandes, né? Um beijo enorme. Até amanhã.